obsedia. Então, meus irmãos, muito obrigado, muita luz e muita paz. Eu vou chamar a nossa amiga Sil para fazer a abertura para nós. Eu vou abaixar, André. Suba, Sil. Você tá na área de... Tá aí, Sil? Suspende a mãozinha. Pois bem. Justamente. Então deixa eu descer. Sou eu. Eu. Tudo bem? A minha voz está saindo aqui. Tá tudo certo? Oi, Charade. Gente, boa tarde a todos. É que o meu bom dia só vai terminando agora, porque eu estou desde manhã trabalhando. Mas, de qualquer forma, meus queridos irmãos, o tema de hoje, um dia... Minha querida Sil. Bom dia, boa tarde. Você me enganou? Eu ainda estou no dia, ainda estou lá. Que faz parte desse livro Céu e Inferno. E temos aqui uma entrada que diz assim: vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é positivo. E morremos, o que não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que faremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para o tudo ou nada. Ou vivemos eternamente, ou tudo se aniquilará para tudo sempre. Vale a pena pensarmos nisso. E assim, teremos hoje esse estudo que deva ser maravilhoso, porque o nosso querido irmão X, para mim, na minha visão, ele é demais. Então nós vamos sair daqui hoje tendo bons conhecimentos. E com a ajuda dos nossos guias, que aqui estão, e também com todos os nossos irmãos desencarnados que aqui comparecem, temos, irmão X, você tem uma responsabilidade grande hoje, hein? Então, vamos dar o início à nossa aula de hoje, ou a nossa conversa, conforme ele prefere dizer, de hoje, né? E que a paz esteja com todos nós e que nós possamos não mais ficarmos em angústias por conta de situações que desconheçamos. Um beijinho a todos. Pode entrar, irmão X. Valor. Muita paz. E quando você disse assim, responsabilidade é um tema assim, eu diria que se não for complexo, é delicado. É delicado para a gente falar, né? Mas assim seja, Deus seja louvado. Inicialmente solicitamos a orientação, a inspiração, a dádiva dos mentores dessa sala para nos inspirar, nos intuir e falar as coisas mais certas ou as coisas mais adequadas no momento justo e certo. Bom retorno, Jandira e Romana. Antes, porém, meus irmãos, eu gostaria que algum de vocês digitasse um número de 1 a 288, qualquer um número. 77, Fernanda Nanda digitou. E eu abrindo eletronicamente aqui, a 77, Fernanda, diz o seguinte: não limite o poder da sua vida.
Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência, mas confie, porque a vida é eterna, tá vendo? Infindável. Não pense também que, depois desta, irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual, comparando com a eternidade. E veja aqui, Simba Romana, bom retorno. Veja aqui, Fernanda, o que você escolheu. Como a gente muitas vezes é fazer aquele regime, fazer aquela compra, fazer aquele estudo, fazer aquele curso de língua, fazer aquela academia, ou seja, aquele projeto que nós temos, a gente vai postergando em função de alguma coisa não tão importante. Então, eu, para ser feliz, vou esperar isto. Eu, para adotar ou implementar esse projeto, vou esperar aquilo. O certo é que a gente fica postergando. E quando não, a gente deixa, não, eu sei que nós vamos ter outra encarnação, então essa encarnação é uma encarnação perdida, e eu vou. Mas a verdade é que, e como ficou aqui bem delineado, é bom que se ressalta esse livro do Pastorino, do caso do Pastorino, não é um livro espírita, não. E ele diz aqui que a vida não acaba nesta própria vida. Tudo, como nós dizemos, dentro do Espiritismo, dá uma sequência normal. Tem um sequenciamento normal. Então, se aqui você é ruim, se você é bom, se você é virtuoso, se você é malévolo, se você é daquelas pessoas ciosas, ou daquelas outras pessoas bastante astuta ou benévola ou malévola, ou em qualquer adjetivo, ao morrer você vai ter essas qualidades, essas virtudes e esses defeitos. Não agrega, não acrescenta. Não soma uma grama sequer às minhas virtudes. Se eu sou defeituoso aqui, terei defeito na vida após a vida, né? E pela mesma coisa. Então, o que é que o articulista aqui, o César Torre Pastorino, fala? Pede para que aproveitamos essa encarnação. Aproveitamos e começamos a estudar. E se você começar a estudar aos 40 anos, aos 30, aos 40, aos 60, aos 70, sempre está no ponto e no momento devido. Por quê? Porque são somas, aderências de conhecimento que você vai jogando dentro do seu próprio espírito, ou vai dando ao mesmo sabedoria, e você, consequentemente, diminuirá o tempo reencarnatório para aprender. Então, nesse exato momento, nós aqui, 19 pessoas estudando, estamos angariando estudos ou conhecimento para melhor implementarmos o nosso livre-arbítrio. Maria Adam, eu tenho essa mania de dizer, o que não fiz nesta, farei na próxima encarnação. Ou o que não tive nessa encarnação, farei a próxima. Então está errado? Veja bem, errado. Errado, ô Maria Adam, no que refere-se a você implementar uma coisa aqui e agora. Porque se você esperar a próxima, você está perdendo tempo. E nós fomos criados simples e ignorantes no que refere, no que pertine ao saber. Então, quanto mais tempo você pegar no cabo da charrua, ou quanto mais cedo, mais terra você ara, né? Então vamos ao tema, né, meus irmãos? E hoje nós vamos falar, um tema efetivamente, Isis sem véu. Seja bem-vinda. Vamos falar desse tema um pouco polêmico, um pouco contestador, um pouco enigmático, né? Surumbático algumas vezes, mas o certo é
que temos que falar. Ele está no capítulo 10, e aqui os que estão vindo pela primeira vez, nós fazemos o estudo de forma sequencial e sistemática. Hoje nós estamos no capítulo 10 do livro Céu e Inferno, e vamos voltar nele daqui a 7 estudos. Aí damos sequência. Assim nós fazemos com as 7 obras mais proeminentes de Kardec. Normalmente a pessoa vulga, a pessoa sem conhecimento, a pessoa que não tem um conhecimento vulgar, e quando eu falo que a vulgaridade é a normalidade, como bem Kardec a empregava, esse verbo, hoje o vulgar, verbo não, adjetivo, né? O vulgar é uma pessoa, não digo malévola, mas é uma pessoa simples, quase suja, né? Vulgar. Mas o vulgar que Kardec empregava naqueles tempos é uma coisa normal, o que aconteceria de forma natural. Então uma pessoa com um conhecimento vulgar, e hoje pode ser inserido com esse conhecimento normal, ou com um conhecimento abaixo até do normal, qualquer fenômeno, notadamente esses fenômenos espíritas, ou ditos os fenômenos do espiritismo, é considerado intervenção demoníaca, é considerado uma intervenção do diabo, do Satanás. Então, a doutrina, especialmente a doutrina da Igreja, diz que os anjos foram seres criados à partes. E após um determinado momento, em se rebelando contra o poder de Deus, o que ocorreu? Bom retorno, Dario. Ocorreu em rebelar-se contra as virtudes, as ordens, as emanações divinas, por ter ciúme e inveja daquele poderio divino, e rebelou-se contra Deus. E veja que, em rebelando, tornou-se esses anjos, um anjo decaído, um espírito decaído, e por consequência demônio, tendo por fim o objetivo de fazer o mal. Fazer o mal por quê e para quê? Fazer o mal para que eu, o irmão X, seguisse os seus ditames, as suas orientações, e consequentemente lograsse o que os mesmos logram, ou o que os mesmos têm. Ou por outra, eu, na condição de demônio e tendo o inferno sobre a minha administração, cujo sofrimento maior é caracterizado por labaredas e por sofrimentos atrozes de toda a natureza, eu, de uma certa forma, intuindo, dirigindo você para que venha solidarizar e ficar comigo, vamos dizer, nessa taxa quente, ou de fezes, ou de labareda, ou de alguma lava, eu me locupleto, eu me sinto feliz. Ora, se eu, ao rebelar com Deus, com o ente maior, com a causa primária criadora, a inteligência primária criadora de todas as demais, tenho esse poder malévolo de assim agir, por que Deus não deu o mesmo poder para o anjo também o fazer? O diabo sim, o Satanás sim, pode me desviar do caminho, mas o anjo bom não faz essa intervenção. Veja que visão insípida, que visão tênue, que visão pífia de Deus. Deus criou, ou todos os anjos perfeitos, houve o decaimento de uns, esses tornaram-se diabo, Satanás, demônio, e nos atazana a vida. Ora, mas como Deus, na sua bondade, na sua justiça, permite que isso aconteça, o lado oposto não faz com que os anjos bons, então essa é a visão, sobretudo das igrejas dominantes. É a época, desde a partir da criação dos anos
do Concílio de Constantinopla, 585, aliás, do Nicéia, 300 e pouco, até ainda temos irmãos de certas doutrina religiosa, que a gente nem vai, não é oportuno a gente falar, mas que pensam dessa forma ainda, que o diabo está aí para nos atazanar, para nos corromper, através de um simulacro, de uma simulação, fazer com que muitas vezes nós acreditemos ou acreditamos que os mesmos são anjos bons, anjos benévolos. Tudo bem, essas inteligências existem? Se a inteligência boa ou má existe, o negócio agora é saber de que ordem são essas inteligências. Nós, os espiritistas, Cássia Maria, seja bem-vindo, entendemos que esses demônios, que esses espíritos voltados ao mal, como diz a igreja, são nada mais do que seres que na Terra viveram, que seres que aqui viveram, são espíritos que não tiveram ou não têm uma evolução, que não tiveram e ainda não tem essa evolução, está nesse patamar, como lá nós estivemos já um dia. Então, interessante, num primeiro momento, e a gente estava até trocando amenidades na área de texto, e Braz disse o seguinte: eu fui um demônio, eu era um demônio muito esperto, eu gostava de puxar o rabo dos outros, né? E aí eu até falei, quem sabe ainda não somos demônio dado à nossa evolução, se compararmos com a espiritualidade, ou o espírito bem mais evoluído. Por exemplo, aqueles que estão no mundo celeste, como os mentores, os irmãos maiores responderam a Kardec em termos de evolução, não que a evolução acabe ou termine lá nos mundos celestes, mas esses mundos celestes são mundos de espírito puro, de espírito dadivoso, de espíritos felizes, que trabalham em cocriação juntamente com Deus na administração do universo. Orienta a Cássia para sair e voltar, gente. Talvez ela consiga. Pois bem, será que esses espíritos que estão nesses mundos celestes, se relacionarmos, eles não pensam, olha, esses espíritos que estão encarnados na Terra, que ainda é um mundo de prova, de expiação, estão lá assim, entre aspas, para sofrimento ou para provar-se, ainda são demônios. Mas veja que quanto mais ou quanto maior for a evolução de um espírito, menor são esses pensamentos. Não existe e não há discriminação por um espírito estar numa escala bem abaixo da sua. Isso se chama amor, e lá eles têm o amor. Porque são sabedores, e nós também assim sabemos, muito embora não estamos nessa evolução, é uma questão evolutiva. Aquele irmão que deseja o mal, aquele irmão que mata, que estupra, que degola, que faz as coisas devidamente ruins e que conspurca contra os objetivos bons nossos, a gente tem que ter pena, pois somos sabedores que lá, um determinado, nesse estágio, nós também passamos. Então, nós, espiritistas, sabemos que essas inteligências ocultas, que essas inteligências ditas malévolas, que essas inteligências demoníacas, que esses espíritos, entre aspas, criados com o fito e o objetivo de fazer o mal, e nós somos sabedores que não é assim, nada são do que espírito de homens, de pessoas que estiveram neste ou em mundos inferiores ao nosso, que tem o propósito de atazanar, de inspirar, de intuir os espíritos do seu padrão vibratório um pouquinho maior, a também permanecer no mal. Porque em ele estando no mal, em ele conspirando a fazer o mal,
a outro espírito, e esse tendo essa ressonância e praticando o mal, ele vai se lucopetar, ele vai se rejubilar, ele vai sentir feliz. Por quê? E Kardec, num determinado local nesses estudos, ele coloca: será que eu, na condição, eu, irmão X, eu estou tentando fazer o vestibular, ou me inscrevo em determinado concurso, se eu não passo no vestibular, se eu não passo naquele concurso, e vejo o Simba, que fez pela mesma forma a inscrição, eu sinto e eu estou preparado para sentir feliz ao irmão lograr êxito? É difícil, viu, gente? É difícil. Muito embora a gente fala, não, eu não desejo mal, eu não... mas você estando desempregado, tem já 6 ou 8 meses, fazendo um concurso, você vê aquele amigo seu passar, será que você deseja a mesma coisa ou sente um certo ciúme, uma pequena inveja? Quase sempre são esses adjetivos, são esses comportamentos não virtuosos que nós sentimos. Miguel e Kanner, seja bem-vindo. Paz e luz, meus irmãos. Então, esses irmãos que estão abaixo, para a igreja, ótimo, Silvio, isso é bom. Esses irmãos que estão abaixo são muito importantes. Os espíritos que estão acima, esses que estão abaixo, seriam aqueles irmãos, seriam os demônios, seriam aqueles irmãos menos afortunados, que segundo a igreja são Satanás, aquelas pessoas que efetivamente insinua-nos a não andar pela estrada estreita, mas sim pelo caminho largo, o caminho da perdição, o caminho da impureza, o caminho ímpio. Sobre esse ponto, diz Kardec, como sobre muitos e outros, a igreja mantém as velhas crenças a respeito do demônio. Diz ela, a princípio que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. E olha que isso aqui foi escrito no século XVIII, em 1861. Então, em termos de dogmas, em termos de mistério, não se discute. É um dogma, é uma verdade. Não se discute. Tá vendo? Até o som está endemoniado, né, fraterna? Eis como essa explica a intervenção exclusiva do demônio. Veja, meus irmãos, e é bom que aqui a gente veja como a igreja coloca mais ou menos não, dentro teologicamente o que é ser o demônio. As suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular sua presença. Muitas vezes eles aparentam como pessoas boas, né? Pessoas astutas, mas sempre pérfidos, para que a gente caia em suas ciladas. Aguçam a nossa curiosidade para que a gente o veja e o tenha nesses fenômenos como pessoas superiores e subjugam-nos pelo o encantamento, pelo maravilhoso, por aquele fenômeno. Então, ele vem revestido de santo para que nós acreditamos que dali só dimana virtude. E veja bem, Kardec colocou isso bem nos estados de fascinação, meus irmãos. Quando ele falava que a fascinação se divide em 3 tipos, a fascinação simples, ou a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, sendo a fascinação um dos piores, ou se não o maior estado de obsessão. Por quê? O médium, estando fascinado, e segundo a própria igreja, ao malogro do demônio, a dissimulação do demônio para a gente admirá-lo, o médium subjugado, ele acha que ele tem toda a verdade, toda a doutrina, e chega ao ponto de o espírito obsessor
atazanar a vida de uma pessoa, de uma esposa, de um esposo, de um filho, de uma pessoa a qual eu relaciono, para que aquela pessoa não me intervenha e não me abra os olhos. Veja aí o que? O processo da fascinação. Pois bem, e continua ainda. Ora, se esses demônios, né, apresentam como divindades, eles apresentam como pessoas de gênios, aquelas psicografias ou aquelas orientações extremamente benfazejas, para que tenhamos como o nosso mentor ou o nosso instrutor, porque Deus, por outro lado, não colocaria também o anjo bom para assim nos instruir, nos inspirar, nos intuir? Seria uma injustiça. E Deus, sendo bom e justo, não permitiria isso. O demônio, ele está para enganar, para perverter. Tal é, em toda a parte, em todos os tempos, o supremo objetivo dessa criação. Gente, Deus sendo bom e justo, criar. Desta criação. Isso está no Conselho de Constantinopla. Deixa eu ver aqui o que o Armando colocou. Há demônios no sentido que se dá essa palavra. Se houvesse demônio, ele seria obra de Deus. E Deus, sendo justo e bom, jamais iria criá-los. Justamente. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Jamais iria criá-los. E nunca criaria. E admite a criação do demônio, ou seja, criou-se os anjos, esses espíritos à parte, ou esses demônios rebelou-se contra o Criador, e o próprio Deus permitiu que o demônio, para se comprazer, para se completar, para, de uma certa forma, atingir seus objetivos, que é levar os demais espíritos ao sofrimento, ao fogo eterno, conclua, né, seus objetivos. Isso é um paradoxo terrível. Como outrora interrogava-se a mesa, eles falavam assim, como interrogava a madeira, a mesa. Quando surgiu o próprio Espiritismo e a mesa, através daqueles toques dava, a igreja diz que por detrás daquele objeto existia sim um demônio. Ao demônio estava afeto estas manifestações. O demônio sim pode, e as manifestações espirituais adivinham, emanavam do próprio demônio, do ser adverso a Deus. E isso foi uma das máximas que a igreja convergiu ou confabulou à época com seus fiéis para execrar as máximas doutrinárias, né? As máximas do Espiritismo. Então, essas manifestações eram manifestações demoníacas. A manifestação demoníaca relativamente a esses fenômenos ditos espírita. Entretanto, Deus não permitiu uma manifestação benfazeja. A alma dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que eles designam a justiça e não pode, sem a permissão, colocar as ordens dos vivos. Em outras palavras, não há comunicação de morte. O espírito, uma vez que foi ou estava encarnado em determinado corpo, ele não tem como comunicar. Quem comunica é o demônio. Assim dizia e falava a igreja à época. E nós temos hoje alguma seita dentro do próprio cristianismo, alguma doutrina que assim fala de forma bastante clara, que essas manifestações são manifestações demoníacas. E eles mesmos, em seus cultos, eles trabalham com espíritos inspirados, e muitas vezes a gente vê até mediunizado, ou seja, trabalhando sob a inspiração de um espírito. Uma coisa interessante, diz J.R. Sereno, é que, segundo o Evangelho, um demônio diante de Jesus deu testemunho público sobre a realeza de Jesus.
esse demônio agiu mais decentemente que a maioria dos sacerdotes judeus. É interessante, Sereni, aqui, meus irmãos, é bom que se relate. A gente fala do espírito malévolo tentar outro, ou tentar Jesus, que o mesmo foi tentado no deserto. Ele tinha uma pureza, ou tem, né? Mas vamos falar quando encarnado, uma pureza tamanha, e seu espírito há 4,5, no mínimo, bilhões de anos, porque o nosso o universo ele tem alguma coisa, segundo os cientistas, mas a parte física, alguma coisa de 15 a 17 bilhões de anos. E o sistema solar nosso, 4,5 bilhões a quase 5. Então Jesus, no mínimo, tem 4,5 bilhões de anos. Ora, Jesus, um espírito puro, que está aqui desde o início, antes mesmo do princípio inteligente, que nesse exato momento está estagiando na parte alminal, e posteriormente, minha amiga, nós vamos... Quem fez a pergunta do macaco que nós falaríamos, ela saiu, que iríamos falar no final. Então, Jesus está desde essa época. Agora, falar que determinado espírito pode, de uma certa forma, macular o temperamento, o desejo ou a atuação de um Jesus Cristo, eu acho que seria, porque nós somos sabedores que dissipa o mal é fazendo o bem. E o próprio espargir fluídico, a própria vibração espiritual de Jesus, era por si só um remédio bastante forte para dissipar qualquer espírito trevoso, qualquer espírito que quisesse fazer mal a alguma pessoa, a algum outro espírito. A incredulidade desse século, que é o século XVIII, facilitou o caminho. Assim possam as sociedades cristãs, por uma sincera dedicação à fé católica, escapar ao perigo dessa nova e terrível invasão, que era a invasão dos espíritos, que era o início desse novo espiritualismo, que era o início do espargimento, né, da criação do próprio espiritismo. Então a Igreja Católica, em seus cânones e em seus concílios, colocou que ao nascer, o espraiar, o divulgar do espiritismo, e esses fenômenos que pululavam nos continentes, à época, aquilo era fruto do demônio em si. E a Igreja, relativamente aos anjos, ela diz o seguinte, meus irmãos: há 3 tipos de anjo, e eu gostaria até que alguém me ajudasse aí na área de 3. Querubins, serafins. Bom, os primeiros ficavam relacionados ao céu, né? A primeira classe ao céu propriamente dito. A segunda classe de anjo ficava relacionada à administração do universo. E a terceira classe, serafim, querubins e... eu esqueci o nome do outro. E a terceira classe ficava mais à administração terrena. Essa classe de anjo, vamos dizer assim, a mais inferior, é que se rebelou contra Deus. E daí nasceu os diabos, né? Esses anjos decaídos, que foram o Satanás, os diabos, ou coisa ruim, o capeta, o que se diz. Deixa eu verificar a área de texto aqui. Dário coloca: o demônio grego passa a ser o diabolos romano na baixa idade. O diabolos romano ganha força. Com o diabolos romano era um espírito mau, passou a designar o espírito mau hebraico. Mas então, na verdade, e a doutrina da Igreja, dizia-se demônio, Satanás, e diz até hoje, aquela participação malévola espiritual que intui e inspira outro espírito a fazer algumas coisas contra as leis divinas. Então aí está a manifestação de Satanás, do demônio. Ora, se Deus lhe permitiria criar os anjos ou os demônios, tanto ter liberdade para manifestar, ele também permite
na sua soberana justiça e bondade, que os bons também fazem isso, que se manifestem. Assim, e a própria teologia hoje, já, né, meus irmãos, a razão recusa admitir tanta, vamos dizer assim, parcialidade. Ora, Deus permite que aquele espírito do mal se manifeste, mas não permite que um espírito do bem se manifeste. Pior ainda, permite que aquele espírito do mal vem com as atrocidades, aquele demônio, aquele Satanás faz coisas transvestido de um anjo bom para que eu caio em suas garras, em sua amarra, fico agrilhoado e vou para as taxas, para as caldeiras do inferno. Bom retorno fraterno, seja bem-vindo, Cid. Então, Deus, nesse aspecto, nesta dualidade do bom e do mal, permitir o mal manifestar via ação demoníaca, via Satanás, via um espírito que nós sabemos que está na escala ascensional, no viajor da evolutividade, e nós já estivemos lá um dia. Se Deus permite, e isso era para sempre, que determinado espírito me intua, me inspire para que eu tome determinados caminhos e entro em sua sincronia e entro na sua vibração, Deus, no mínimo, era injusto. Sendo injusto, não sendo bom, sendo parcial, ele deixaria de ser Deus. E veja bem como o amigo Simba fazia. E nós temos religiões ditas espíritas, doutrina dita espiritista, só pelo fato de acreditarem acreditarem na reencarnação e praticar o mediunismo. Tem doutrinas aí que têm pacto com o diabo, encontro às sextas-feiras, doa o sangue, o espírito a esse espírito denominado Satanás, ou esse espírito diabólico. E são ditas espíritas. Mas nós somos sabedores que fomos criados em termos de conhecimento simples e ignorantes. Esses mesmos irmãos que estão na obscuridade, estão na erraticidade, nada vendo relativamente um porvir a descortinar para um bem supremo e a felicidade eterna, que acontecerá a partir dos mundos felizes ou ditosos ou mundos celestes para cima, e todos um dia lá chegaremos. E chegaremos por quê? Porque assim Deus quer. E jamais esses demônios, esse Satanás, esses espíritos voltados eternamente ao mal, conspurcando, fazendo e ditando essa ou aquela ação, para que eu vá beber também da mesma fonte, ou seja, vou estar ou ter a mesma vida. Kardec coloca que houve tempo em que tais operações faziam a fé acreditável em sua eficácia, mas hoje são simplesmente ridículas. E isso aqui Kardec estava falando, ou daqueles ledores de sorte, daqueles praticadores de magia, daquelas pessoas que, em recebendo de graça, não estava praticando de graça, né? São charlatânicos, as pessoas vendedoras, ledores de bodica, ledores de sorte. E muitas vezes, nesse caso que o próprio Simba falou, você trocar a sua alma com o diabo, ou dar a sua alma ou parte do seu sangue para o diabo, para o Satanás, em troca ou em decorrência de algum favor posterior. Isso tem validade? Nenhuma, né, meus irmãos? A gente sabe que o outro espírito, naquele estágio evolutivo, ele fica pululando de alegria, ele fica sorrindo de satisfação, ele rejubila com a ignorância e com a insensatez nossa. Isso é uma ideia muito pífia. Mas, irmão X,
Você então está dizendo que um padre estudou teologia e ele fazendo, como que é? O tirar o espírito? Gente, me fugiu o adjetivo, me ajuda aí na área de texto. Praticar como o padre, ao tirar um espírito, ele está fazendo me ajuda na área de texto? Esqueci. Então o fato, o padre não tem exorcismo, muito bem, o Enio. Muito obrigado. Então o padre, ao fazer o exorcismo, você está falando que nada vale, irmão X? Sim, vale. Vale, meus irmãos. E vale porque o ato do exorcismo, e vários padres, vários pastores, várias pessoas fazem, é dado à condição moral daquele que pratica o exorcismo. Aquele cidadão que está praticando o exorcismo pode estar até munido de fórmulas, pode estar de palavras, de afirmações cabalísticas, não tem problema, mas se o espírito obsessor, aquele espírito que está possesso de outro, subjugado, fascinado, ou possesso mesmo, no caso de uma possessão, ele sai, ele vai e o padre consegue tirá-lo ou expulsá-lo pela condição moral, não pelaquela cruz, não pelo alho, não pelo sal, não por jogar a água benta. Muitas vezes ocorre também que, em um templo religioso, aquele ministro, usando esses mesmos atos do exorcismo, ou essas mesmas técnicas, podem naturalmente expulsar aquele demônio. Sai, demônio, esse corpo não te pertence, vai. Pode até expulsar um demônio. Expulsa-o. Entretanto, por não direcioná-lo ao local devido, ou às colônias, ou aos locais específicos, aos mentores que vão, de uma certa forma, instruí-lo, ele volta. Quantas e quantas sessões mediúnicas eu e vários aqui assistiu, o espírito, não sabendo que morreu. Não, mas eu não morri. É o que eu estou achando interessante lá em casa, eu vou conversar, as pessoas não estão me ouvindo. Aí o dialogador, o doutrinador conversa, mas você, por que você está me ouvindo agora? Você está me ouvindo? É interessante, eu estou te ouvindo, mas lá em casa ninguém me ouve. Olha para a sua mão. A pessoa olha para a mão do médium, muitas vezes, isso eu já vi, não foi uma ou duas vezes, né? É uma médium ou um médium assim, de mais idade, a mão assim toda enrugada, mas essa mão não é minha, será onde eu estou? Aí o dialogador, meu irmão, você já viu falar da morte física? Eu estou morto. Não, você não está morto, você simplesmente está em outro estágio. Então isso é natural, né, meus irmãos? É natural. Então nenhum objeto, né? Nenhuma medalha, nenhum talismã, nenhuma propriedade, nenhuma palavra tem o poder de expulsar o espírito. O poder de expulsar um espírito ou demônio, vamos dizer assim, é a condição moral do médium. Então tá aí. Para manifestar a mediunidade, você precisa ter uma moral boa? Não. A mediunidade manifesta até quem não é religioso e nem acredita em Deus ou numa religião, né? A pessoa pode ter mediunidade, mas a sua utilização precisa sim de uma moral ilibada. Por isso que os centros sérios, e hoje a maioria dos centros, vamos dizer, ou grande maioria são, jamais admite o cidadão chegar lá na terceira ou quinta, mesmo sendo médio, já a trabalhar na parte obsessiva. E é bom que se ressalte aqui, meus irmãos, o centro, ele trata de espírito, não trata de corpo. Quem é responsável pelo corpo é a alopatia, a homeopatia. Então, no caso de uma desobsessão, muitos irmãos falam, não, mas eu queria ir lá na parte obsessiva. O irmão X, o corpo, não preciso estar lá para o trabalho ser processado. Então, aliás, até nem deve.
Então esses que são, a fraterna diz, show, se manda, e pode mandar, né, fraterna? Ele se manda, mas daí um pouco ele volta. E o que ocorre com isso? O espírito da risada. Esses espíritos zombeteiros, que são vulgarmente denominados espíritos batedores, porquanto os espíritos mais evoluídos disso não se ocupam. Então, eles vão, saem, mas como não são bem designados, esses demônios, esses diabos, esses satanás voltam. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, na visão da igreja. Porque nós somos sabedores que são um irmãozinho nosso que estão no estágio evolutivo, vai chegar igual a nós e um dia ainda vai ser tal qual Jesus o foi. Quando aqui esteve há 2000 anos atrás. Por que isso? Porque Deus quer. Deus criou todos para, nesse viajor do átomo ao arcanjo, atingir a perfeição. Deixa eu verificar aqui a área de texto. As próprias drogas, os alopatas fazem com que os espíritos obsessores se afastem do corpo da vista, enquanto o efeito dure. Olha aí que coisa perfeita. Então eu, através de um processo anestésico, através de um processo nos nervos simpáticos, eu faço com que a sinapse nervosa esqueça. Anteriormente, né, isso até no século, 2 séculos passados, há 60 anos atrás, você, para provocar essa sensação e esse esquecimento, ou essa pequena letargia, você dava choque elétrico, né, Simba? Pegava, molhava as têmporas do caboclo, dava um choque elétrico, chamava, à época, sossega-leão. O cidadão ficava praticamente exterminado por 4 ou 5. Eu tenho um caso na família, sobrinho da minha esposa, é uma menina que ela tem esses problemas, também tem caso espiritual, e nós espíritas jamais devemos falar, suspenda os remédios, suspenda a droga, não toma esse ansiolítico, deixa de tomar aquele barbiturate, jamais. Nós, mesmo sabendo que há um processo obsessivo acompanhado daquele distúrbio orgânico, devemos orientar para quê? Para que se faça o tratamento espiritual, mas coadjuvado, junto, em paralelo, que haja aquele tratamento e siga o tratamento alopático ou homeopático que aquele paciente estava sendo submetido. Esse é a verdadeira orientação séria de um centro e de um médium. A crítica malévola apraz-se em apresentar as comunicações espíritas como revestidas de comunicações demoníacas, né? De práticas ridículas, coisas supersticiosas, magia, necromancia. E notadamente aquelas pessoas que querem nos ridicularizar, que querem fazer prosélito para as suas doutrinas, sem mesmo conhecer o que é o espiritismo, ou por que dimanam esses ou aqueles fenômenos, começam a falar que nós, necromancia, né? Necromancia, mexemos com coisas, com pessoas mortas. E olha que quando Moisés, e isso lá está em Deuteronômio, né? Proibiu a comunicação com os mortos, nós também proibimos. Até porque o espírito, para nós espiritistas, não é espírita, não é um ser morto, não é um ente morto. Moisés, naquela época, ainda nem existia espiritismo, né? Moisés foi antes de Cristo, o espiritismo surgiu, pelo menos a parte do estudo, porque o mediunismo sempre houve, a partir de 1857. Mas a palavra espiritismo, nem isso não existia. Entretanto, nos livros ditos sagrados, está lá, em algumas traduções, o próprio praticar atos espíritas, ou atos mediúnicos. É você travar contato, conhecimento, interrelacionamento com o demônio. Mas Moisés, o pessoal acreditava até então no politeísmo. Quando as coisas estavam convergindo para o monoteísmo, e várias pessoas
lembrando aqueles deuses, né? Aqueles deuses polivalentes, aqueles deuses de várias naturezas. Aí começou a evocar e começava a cobrar dentro daquelas magias. O cidadão dava-se orientação a respeito de casamento, a respeito de ouro, a respeito de algum negócio, ou seja, para que o consulente tivesse de forma personalisticamente, né, para atender a sua personalidade, aquilo que lá ele foi buscar, aquilo que lá ele propôs a fazer. Então, é um egoísmo. Moisés, ele proibia isso. E dessa forma também, nós, os espiritistas, proibimos. Evocar deve e pode sim, mas evocar, sobretudo, espíritos em nome de Deus, em nome da divindade. E toda evocação séria, ela deve começar mais ou menos no que se segue. Deus, valoroso e bom Pai, permita, e a própria espiritualidade, que nesse momento conseguimos contatar com o Espírito, né, ou conectar com o Espírito tal. E como se conhece se esse Espírito é de Deus? Como conhece que esse Espírito dimana das melhores hostes? É pelo seu linguajar, pelo que ele orienta, pelo que dimana da sua comunicação, seja ela psicofônica ou psicográfica. Porque o espírito mal, o espírito puro, o demônio propriamente dito, segundo a igreja, ele é um simulacro. Ele não é conciso, ele é um pseudo-sábio, ele precisa de muitas coisas para efetivamente fazer com que sua ideia venha a lume, venha à tona, sua ideia venha à baila, né? Então ele precisa disso, ele precisa do simulacro, ele precisa do charlatanismo. J. Sereno coloca: tem um parente que é médio vidente, que se intrometeu contra a ação de um espírito que ia quebrar a perna de uma determinada pessoa e acabou se dando mal. Esse espírito colocou um mal no pé que nenhum médico resolvia. E inteiramente, isso de uma aparência até jocosa, meus irmãos, que o J. Sereno colocou, mas é permanente e verossímil, isso aí é permanente e verdadeiro. Porque o espírito, muitas vezes, para me atingir, mas eu como moralmente eu sou bem mais evoluído do que o próprio espírito, o que ele vai atingir? Ele vai atingir a minha esposa, ou meu filho, para que eu fique sensibilizado. E eu ficando sensibilizado, eu ficando vulnerável, eu logo começo a entrar na sintonia daquele espírito, daquele demônio, daquele diabo, como diz as doutrinas de outrora, né? Então veja bem que ele pode fazer mal a uma segunda pessoa para me desequilibrar. Mas não tem dúvida, você só dissipa o mal praticando o bem. E quando você moralmente está evoluído na escala da espiritualidade, você tem mais virtude do que defeito que aquele obsessor quer lhe imprimir. Então você o afugenta. Ele simplesmente não vai ficar, não está na sua sintonia. Há uma repelência natural. Há uma repelência natural. Kardec coloca aqui: ampliamos essas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação nenhuma com magia. Então também nós, de forma veemente, de forma direta, de forma contundente, nós execramos de nossas hostes aquelas pessoas que estão entabulando conversação, evocando os demônios, cobrando o que de graça recebeu, fazendo aquilo que de fato não tem a ver com a evolução. O Espiritismo, como o próprio Deuteronômio 19, ele também repreende esse comportamento. Ele repreende esse comportamento.
Fernanda coloca, porque numa sala espírita só tem expert. Não, nós estamos aqui, nós estamos aprendendo, né? Todos aqui são aprendizes, e somos mesmo, Fernanda. Hoje, por exemplo, digamos que tem um Armando aí, uma pessoa extraordinariamente com conhecimentos dentro da área da doutrina dos espíritos, como tem eu ou alguma outra pessoa que estamos tateando, mas logo nós vamos ser, você quer queira e quer não, você ainda vai ser mais evoluído em termos de conhecimento e moral do que uma Madre Teresa de Calcutá. Você vai ser uma pessoa mais pura, mais condolente, mais humilde do que Chico Xavier. Isso é quer queira, quer não. Por que você será desta forma? Porque Deus quer. E Deus criou todos para, nessa escala de ascensão e de evolução, atingir o topo. Se bem que esse topo o topo é relativo. Não existe atingir o topo. Os mundos excelsos, os mundos felizes ou plenos, não é o final da carreira evolutiva. E outra coisa, quando se diz que o diabo me atenta ou me tenta para que eu faça o mal, e assim eu fiz, eu pratico. Eu, quando desencarno, quando eu morro, quando eu vou a óbito, eu consequentemente e vou de forma peremptória para onde? Para o inferno. E estando lá, o que eu faço? Eu vou sofrer eternamente. Olha, gente, Deus não permita ou não permite que eu, através de um arrependimento, através de uma expiação, através de uma regeneração, volto a ser bom. Por outra, você, na condições de amar eternamente o filho, um irmão, um pai, uma mãe, você estando no céu e vendo aquela pessoa que você ama, sofrendo eternamente nas taças da amargura ou nas chamas eternas do inferno, nessas labaredas, você vai ter paz? Não vai ter. E temos uma doutrina, grande doutrina do cristianismo, que diz que não devemos ou não precisamos rezar para os mortos, para as almas dos mortos, seja essa alma filho, pai, irmã. Por que não precisa rezar para os mortos? Porque sua sorte já foi selada. Se ele foi salvo, ou foi para a fogueira do inferno, estará tão somente esperando o juízo final para ser julgado. Por isso não precisamos orar, não precisamos rezar, porque a sorte dele já está definida. E nós temos uma grande religião. Essa religião hoje é maior 3 vezes do que a própria doutrina nossa, que advoga esse pensamento. Veja que estultice, né? Mas tudo bem. Prosseguimos. A igreja, sim, atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos. Por que ela atribui dessa forma, meus irmãos? Para dar um poder ao anjo demoníaco, ou um poder ao Satanás, me ludibriar, me fazer voltar às ações malévolas, ou voltar mais para as invirtudes, se é que existe, ou distanciar, voltar mais para os vícios, né? Distanciar da virtude, para que eles põem em execução e têm um objetivo profícuo, que é levar a gente para o mau caminho, né? E para onde eles querem. Pode o espírito evocado, nesse caso, e você evocando, recusar-se a vir? Nós, espiritistas, e a doutrina nos diz perfeitamente. Porque o espírito evocado, notadamente quando não é evocado para o bem, ou para as boas coisas, para as virtudes, ou para os atos benéficos, ele simplesmente ignora. E o espírito verifica muito. Nós aqui agora são 24 pessoas. O que essas pessoas estão falando? O que elas estão pensando? O que elas estão propondo? Qual o fim precípio da reunião na sala, na sala Luz no Caminho? Qual a finalidade? Se for uma finalidade boa, se for uma finalidade dadivosa, vamos secundá-los, vamos norteá-los, vamos dar forças, vamos energizá-los através de bons fluidos. Mas por outra, se aqui
reúne pessoas com princípios ou com vontade de locupletar desejos pessoais, etc., poderemos ser secundados e ajudados por espíritos, sim, mas espíritos que estão na mesma sintonia. Foi aí que a espiritualidade, e Kardec no Livro dos Espíritos, eu não me recordo agora, como sabemos que esta mensagem também está no Livro dos Médiuns, vem de um bom espírito, dimana de boas orientações, é de espírito designado pela divina providência. Simples. Sabeis o que dimanam, o que dimana da mensagem. Sabeis qual é a orientação dessa psicofonia. Sabeis o que, qual o exemplo que está falando. Se é uma coisa boa, se é uma coisa sensata, se é uma coisa coerente, que pode demos colocar a razão a qualquer momento e não sucumbir, então vem naturalmente de um bom espírito. Vem de um espírito de Deus, né? Olha aqui, ó, Kardec, ipsis littere, ele diz o seguinte: o espiritismo condena tanto quanto a igreja as referidas práticas, que essas práticas mediúnicas voltadas à ajuda própria, né, ao personalismo, ao mesmo tempo que não confere aos espíritos superiores um papel indigno deles, nem algo pergunta ou pretende obter com a permissão de Deus. Então, toda comunicação e aquilo que nós falamos, a gente deve preliminarmente, de forma vestibular, evocar a divina providência. Ó meu Senhor, meu Deus, permiti que o espírito X ou o espírito Y, não eu, né, se manifeste nesta nossa sessão, venha ao nosso encontro, que o espírito Z, A ou D, o espírito de São Tomás de Aquino, faça-se presente nessa ação que vamos implementar, que o mentor, por exemplo, Bezerra de Menezes ou qualquer outro, venha, mas é em nome de Deus que a gente pede. Em nome de Deus. E mesmo assim, pedindo em nome e solicitando a participação da divina providência, estamos, não muito raro, a alvo, né? Podemos ser secundados por espíritos ruins, por espíritos malévolos, por o demônio, pelo Satanás, por um espírito demoníaco. Imagina-se se não evocarmos com este princípio de bondade, de benevolência, de caridade, de amor. Essa igreja não admite entre os anjos as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo que vem um socorro a almas transviadas. Que doutrina é essa, meus irmãos? A doutrina que não admite tão somente anjos maus é a doutrina terceira revelação, né? É o espírito, o cristianismo redivivo. Então aqui sim há anjos maus, espíritos maus, mas também há espíritos bons. Eu digo e disse isso em alguma sala, e finalizando, meus irmãos, que nós temos um privilégio muito grande, porque nos secundam, nos orientam, nos colocam para o bom caminho vários espíritos. Todos temos um anjo protetor. Esse anjo protetor é o espírito maior, e ele é como o sol. O anjo protetor muitas vezes pode ser meu, seu e de outra pessoa. Ele, como o sol, ele esparge, ele irradia, seus raios são múltiplos. Cada espírito tem um anjo protetor, 1-0 para nós. Em segundo lugar, nós temos o nosso espírito protetor. Tem o anjo da guarda e o espírito protetor. Este é um espírito que muitas vezes acompanha-nos com a missão de nos colocar ao bem, não pegando os nossos pesos das costas e carregando, mas no intuindo, nos inspirando, ó, vai por essa rua, demora mais um pouco a vestir a camisa, nos intui para que não tenhamos um acidente. É os nossos espírito protetor. 2-0 para nós. Ainda temos em terceiro lugar, meus irmãos, os espíritos afins,
eu sou uma pessoa virtuosa, eu sou uma pessoa que faço uma prece, eu sou uma pessoa que faço uma caridade, eu sou uma pessoa que tem uma pureza de pensamento, sincronia junto a esses fluidos, espíritos outros que estão nesta mesma faixa vibratória. Porque o pensamento é onda, onda é vibração, isso tudo é matéria. E ele vai vibrar. Se eu penso bem, faço as coisas boas, eu vou ter N espíritos que estão nessa vibração. 3-0 para nós. Por fim, tem também aqueles espíritos que na minha vibração malévola, nos meus pensamentos não virtuosos, nos meus pensamentos voltados ao vício, no meu pensamento querendo avantajar o meu personalismo, querendo levar vantagem em tudo. A lei de Gerson, e ele tem uma raiva por isso. Leve vantagem você também, certo? Quando eu penso e posto dessa forma, eu tenho espírito também que vai me secundar, vai me ajudar, vai fazer com que eu atinja esses objetivos. Olha aí, então nós tivemos 3 espécies. Tivemos o anjo protetor, que ajuda a gente. Tivemos o espírito guia, que ajuda a gente. Tivemos os espíritos simpáticos, que ajudam a gente quando a gente pensa para o bem. E tivemos os espíritos simpáticos, mas simpáticos naquelas ações homicídio, naquelas ações viciosas, naquelas ações não louváveis, naquelas ações impuras. Então, 3-1. E muitas vezes, meus irmãos, a gente esquece os 3 primeiros espíritos e ficamos com esse último, que é um diabo, que é o afim, que é esse que é dito Satanás, o demônio. É esse que, nas manifestações espíritas, fazemos que saiamos do caminho curto e adentramos a estrada larga, a estrada dos prazeres, a estrada do ócio, a estrada do vício. Que Deus nos ajude, que assim seja, e um abraço a todos. Luz e paz. Eu chamo nesse momento a nossa amiga Sil para fazer o encerramento para nós. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o nosso superior Monchi pelo estudo. Dizer a vocês que o estudo é meio complicado, mas que estamos aqui todos juntos para estudar e aprender juntos. Aqui ninguém sabe mais que ninguém. E então gostaria de, nesse momento, convidar nossa querida amiga Isis para fazer para nós a prece final. E sendo assim, desejo que todos tenham uma linda tarde, que Jesus possa estar sempre nos auxiliando nos estudos, pois essa doutrina é maravilhosa e o que temos é que estudar cada vez mais e não ficar discutindo. Então, amiga Isis, por favor, levante a mãozinha. Obrigada, passando. Alô, tem som? Som? Nossa. Como é que tá aí? Tem som? Oi, gente, boa tarde, pode piorar. Nesse instante, das nossas preocupações cotidianas. E vamos agora
inclusive amigos superiores, encarregados da disseminação, do discernimento, da luz, do esclarecimento, do conhecimento e do amor sobre a Terra, que possamos sentir a presença aqui junto de nós. Continuamos incentivando esse aprendizado disciplinado, elevado e compromissado com a nossa educação espiritual. Pedimos também para esse nosso momento as bênçãos de Deus e de Jesus, que nos permitam estarmos atentos e prontos para as lições dessa tarde. Rogamos a eles que essas bênçãos possam nos abrir também nos produtor dessa tarde, os monchis e os companheiros coordenadores dessa sala. Em que estejamos sempre em paz, em profunda paz. Uma boa tarde para todos. E quem não escuta? Alô? Graças, irmãos X. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Muita paz e luz. Meus irmãos, é um estudo, assim, nós fizemos um estudo. Nós fizemos um estudo relativamente a essas comunicações malévolas, né, comunicações demoníacas, nas manifestações espíritas, conforme está lá no próprio céu e inferno. Mas eu confesso, é uma coisa assim que não é o trivial, né? Então, naturalmente, pode ter, por só falarmos em comunicações indevidas, em comunicações que, de uma certa forma, vai tirar, não é que tirar a doutrina do sério, mas procurar desvirtuá-la, tirá-la do caminho reto e seguro, a gente fica achando ruim. Mas é assim. Nós temos sequencialmente, sexta-feira nós estaremos aqui também estudando e vamos voltar, dar sequência a esses estudos do Livro dos Médiuns daqui 7 semanas. Eu agradeço a todos, muita luz, muita paz. Eu vou pôr uma pequena música aqui para sairmos. Tudo de bom mesmo, muita luz e paz. Através dos olhos meus, a emoção que sinto em estar aqui, quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim, quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos.